Nessa aula de Teoria Geral dos Contratos, veremos os vícios da vontade. Um dos temas mais importantes para a teoria dos contratos. Lembrem que os contratos são pactos de vontade e, portanto, estudar o vício que atinge o seu núcleo essencial, o núcleo dos contratos, sempre é um pacto de vontade. Vamos estudar, então, os vícios que podem atingir a vontade. Comecemos estabelecendo o conceito de vícios da vontade. A vontade exteriorizada não corresponderia à vontade real do declarante se não estivessem presentes elementos que a viciariam. Veja, nós não nos dirigimos a atenção, quando falamos em vícios da vontade, em vícios da declaração. Isso vimos em outra aula, nos vícios da declaração. A vontade exteriorizada é diferente da vontade interna. Então, a vontade exteriorizada não corresponde à vontade interna. Assim, essa diferença entre vontade externa e vontade interna é o vício da declaração. Agora, quando a vontade exteriorizada não corresponderia, está no condicional, a uma vontade real do declarante se não tivesse acontecido aquele elemento que desviou a vontade. A vontade real do declarante seria outra, porque a sua vontade já interna foi viciada. O vício que atinge a sua formação da vontade, a própria concepção do consenso interna antes de se manifestar. Então, esta é a ideia de vício da vontade. É algum elemento que afetou a construção, a formação da vontade real do declarante. São vários os tipos. Comecemos por um erro próprio. Nós veremos erro, veremos dolo, coação, estado de perigo e lesão subjetiva. Quer dizer, são todas formas de erro, são vícios da vontade. Então, comecemos pelo erro próprio. A gente chama de erro próprio para diferenciar do erro impróprio, algo que vimos na outra aula, na aula sobre vícios da declaração, que é aquele erro que pode ser superado, que o nosso direito, inclusive, dá soluções rápidas para aquele erro. O erro próprio é o erro que atinge a vontade, o erro impróprio atinge a manifestação da vontade. Então, o erro próprio é um vício que implica na defeituosa representação sobre o objeto do negócio, sobre uma pessoa ou sobre um direito que se leva em conta para tomar e manifestar a vontade e, em consequência, concluir um acordo. Vejam, mentalmente se fez uma representação equivocada do objeto. Fez uma representação equivocada mentalmente sobre a pessoa. Uma representação equivocada sobre um eventual direito. Assim, este defeito na representação mental gerou, acaba por consolidar uma irracionalidade. Você não está se agindo racionalmente. A racionalidade da pessoa declarante seria outra se não tivesse acontecido aquele fator, esse defeito na representação. Sem esse defeito, a vontade seria outra. Então, nasce uma irracionalidade espontânea. 3 requisitos são importantes para ficar configurado o erro próprio. Esse erro tem que ser essencial, ou seja, atingir a essência, o objeto essencialmente do contrato. Ele tem de ser excusável, quer dizer assim, não pode, vamos dizer assim, é desculpável, né? Excusável, desculpável. Assim, uma pessoa normal cometeria este erro. Qualquer pessoa cometeria esse equívoco, assim, não está dentro daquele universo da idiotice, né? Não está naquele universo de, nossa, qualquer pessoa de bom senso teria visto que não é isso o objeto, que não é essa pessoa, que não é isso o direito. Assim, está num universo justificável, compreensível, por isso que fala assim, excusável. Mas, e por fim, o terceiro requisito, que é importantíssimo para a caracterização do erro, este erro que uma pessoa está cometendo, de dar o seu acordo, dar seu pacto final, sua concordância com aquela situação,
que está, vamos dizer assim, em desacordo, assim, ele está equivocado, é um equívoco, assim, é reconhecível pelo outro. O outro pode enxergar este erro que está sendo cometido. Quer dizer, é possível, reconhecível, tecnicamente reconhecível, abstratamente reconhecível que a outra pessoa está se enganando. Pode recair sobre a natureza do negócio, pensa que é um negócio e na verdade é outro, pensa que está fazendo, por exemplo, um mútuo gratuito e é um mútuo veneratício, o negócio por trás é outro, não é de graça, tem remuneração. Pode ser um erro sobre a coisa propriamente dita. A coisa propriamente dita, eu compro um colar de prata. E desculpe que não era prata, era banhado a prata, ou nem era prata, só estava brilhante quanto prata. Quer dizer, é um erro que recai sobre o objeto. Eu me equivoquei, a representação mental minha sobre o objeto está equivocada. E isso, nesse momento, tem que se diferenciar com aquilo que já vimos em outra aula também, que é a questão do vício redibitório. O vício redibitório é um vício que tem no objeto e que se manifesta no futuro. Ele é oculto e modifica a sua utilização, a sua utilidade, a sua propriedade, as suas vantagens, ou diminui o seu valor, porque ele tem algum defeito que se manifesta depois. Isso não tem nada a ver com erro sobre a coisa. Erro sobre a coisa porque eu achei que uma coisa era uma coisa e a coisa era outra coisa. É engraçado falar assim, mas né, o erro sobre a coisa é o erro lá. Eu comprei um anel de diamante, na verdade era de vidro. É o erro mesmo sobre o objeto. Pode ser sobre a qualidade da coisa que se teve em vista, um erro específico daquela que achei que esse objeto fosse preciso, era para isso mesmo que existia. Na verdade, não é, é um outro parecido. Né? A gente pensa que compra um apontador a laser e na verdade não é um apontador a laser, eu quero usar para dar uma aula, para apontar, e na verdade não é um apontador laser, aquilo é um medidor de distância, é uma trena eletrônica, quer dizer assim, a qualidade que eu achei que tinha uma coisa que não tem uma coisa. Pode ser um erro sobre pessoa, o erro sobre pessoa, inclusive, é um erro que é muito trabalhado no âmbito do direito família, né? Assim, é algo que nasceu dentro do direito canônico, em verdade, no direito canônico se desenvolveu muito com relação a isso. No direito civil, o erro próprio sobre pessoa é causa de anulação. E no direito canônico, o erro sobre a pessoa em questão de casamento é também causa de anulação. Só que lá a anulação é trabalhada com efeitos de nulidade. Mas erro de pessoa, pessoa pode sair sobre a quantidade do objeto, quer dizer, a quantidade, eu achei que tinha tanto e não tem tanto, sem essa quantidade, para mim, é essencial um negócio que tenha esta quantidade. Lembra, tem que ser essencial, tem que ser excusável e tem que ser reconhecível pelo outro lado. Pode ser um erro sobre o direito, sobre o que eu achei que era a causa do negócio, né? Quer dizer, todo negócio tem uma causa, né? Quer dizer, eu quero a transferência de uma propriedade, eu não quero a transferência da posse. Isso é preciso diferenciar, que a causa é o núcleo essencial da finalidade de um contrato. Não se confunde com o motivo. O motivo que nos leva a fazer um contrato, o motivo determinante de fazer um contrato, pode virar a causa do negócio, mas o nosso direito exige que o motivo para ser causa seja explícito, expresso no pacto formalizado. Vamos para o dolo. Dolo é um artifício empregado por alguém, por ação ou por omissão, ativamente, ou simplesmente deixando passar, ficando quieto, fazendo silêncio, para que outrem, enganado, também se opera então uma falsa representação mental, mentalmente eu estou pensando que é uma coisa e é outra, venha a emitir seu consentimento em contratar ou em contratar de determinada forma especial. Então, o dolo ou dolo, né, é uma irracionalidade, está afetada a razão. A razão do erro é espontaneamente afetada, não foi provocada. A outra parte pode até reconhecer, mas ela não provocou. Agora, o erro do dolo é o erro que é provocado. Então, uma irracionalidade, falsa representação mental provocada.
Também tem 3 elementos. Lá, vamos lá no erro em 3 requisitos. Aqui falamos em 3 elementos. O elemento objetivo. Tem que haver um meio ou ato externo, comissivo ou omissivo, pelo qual se realiza o engano. Assim, nós estamos falando que a irracionalidade aqui é provocada. Se ela é provocada, tem que ter um meio externo que gerou o engano em outrem. Elemento subjetivo. O ânimo consciente de enganar. Assim, a outra parte do contrato, aquela que gerou o engano, ela tem que ter o ânimo, a intenção consciente de enganar. Se não ficar caracterizado o ânimo consciente, não quer dizer que eu não possa buscar a solução do caso concreto pelo erro. Mas aí a gente migra para o erro. Você não tem prova do ânimo consciente de enganar. Então, vai pelo regime do erro, porque a irracionalidade também está presente e a consequência de ambos é a mesma, é a anulação. E ainda um elemento da essencialidade, como é exigido para o erro, que o erro seja essencial, também o dolo tem que ser essencial. O engano tem que ser determinante, constituir efetivamente a causa de fechar o negócio. O engano foi a causa. Se não houvesse o engano, não teria se fechado o negócio, ou teria fechado o negócio de outra forma. Não precisa ser atingir só o fechamento do negócio, mas uma maneira especial de fechar. Assim, se não fosse esse engano, por exemplo, eu não teria pago à vista. Eu não teria me comprometido tanto o meu patrimônio para fechar esse negócio. Então, o engano gerado traz um vício de vontade. Todos os vícios de vontade, seja erro, seja dolo, são muito sérios, são muito importantes e realmente precisam ter soluções. O nosso ordenamento precisa dar soluções para esses erros, para esses enganos, desculpa, ou para esses vícios, para ser mais genérico ainda. Porque engano os dois são, erro e dolo. Mas vícios ainda veremos que os outros não são questão de engano. Tem que haver uma solução para esses vícios. Por quê? Porque atinge aquele núcleo, o núcleo essencial dos contratos, que são os consensos, o liame de vontades que estabelece o todo e qualquer contrato. A coação. Como se caracteriza a coação? Se o consentimento de qualquer das partes for obtido mediante pressão, violência, a vontade e o contrato podem ser inexistentes ou viciosos. Assim, o contrato depende da vontade. Então, a coação, que é esse exercício de pressão, de violência sobre a vontade, logicamente impacta no contrato, mas a vontade pode ser tida como inexistente ou viciosa. Se vontade e contrato não existem se o consentimento for obtido por via da violência física, o que um dia chama de vis absoluta. Né? Violência física. Violência física elimina a vontade. E se não há vontade, não existe vontade, não há pacto. Consentimento obtido pela via da violência moral, que é a chamada de vis compulsiva, no entanto, não deixa de existir consentimento, ou de ser um consentimento, mas é um consentimento vicioso. A esse consentimento vicioso, o nosso direito dá a resposta da anulabilidade, tá? O vício de validade. O que é afetado com a coação? A liberdade. Então, veja, a gente estava falando do erro, do dolo, falamos o que foi afetado? A racionalidade. O que é afetado pela coação? A liberdade. Lembrem que razão e vontade são o que diferenciam o ser humano de outros seres. Então, se afeta as nossas potências estruturantes de quem nós somos, são sempre muito graves. A liberdade é o fruto do exercício da razão com a vontade. Quando eu mexo na vontade, eu afeto a liberdade sempre. Quando eu mexo na razão, às vezes, eu impacto na liberdade indiretamente. Mas a pressão sobre a vontade afeta diretamente o direito à liberdade, a liberdade de cada um de nós. O exercício da liberdade racional. A liberdade é afetada, o temor provocado ao dano iminente,
temor provocado ao dano iminente e considerável. Assim, se há um temor de que algo, assim, como é que se projeta a coação, né? Você faz a pressão. Você faz a pressão, a violência para que alguém faça um contrato. Celebre nessas condições um contrato. Então, como é que se gera esta violência e que retira a liberdade? Gerando, por essa pressão, por essa violência, gerando um temor de algum dano ser iminente e considerável se não fizer aquele contrato. Vai perder a oportunidade. Amanhã vai ser diferente, amanhã já vai estar outro preço. Assim, há pressões típicas do mercado, típicas dos mundos dos negócios, que são até consideradas chamadas de dolos bônus, né? Um dolo bonzinho, né? Que é um pouco da regra do mercado. Aproveita a oportunidade, promoção até hoje. Assim, mas existe uma fronteira entre esse tipo de prática de pressão, de uma pressão que gera um temor no outro lado. Um temor de que, se não fizer aquele contrato, naquele momento, o dano acontecerá e será considerável. Então, a ideia de afetar a liberdade, a coação, porque gera-se um temor na pessoa e ela faz o contrato já não livremente. Quais são os elementos da coação? A influência precisa no coacto, naquele que é coagido, tem de ser o medo ou o temor do dano. Então, há um medo ou um temor do dano. Ou seja, não é uma pressão simplesmente, fecha esse negócio, vamos lá. Tá. Não, é um temor de dano, um medo de um dano. Essa que é a influência gerada na psique do coacto. A violência moral há de ser causa imediata, eficiente, determinante e injusta do medo ao temor. Então, não é uma das co-causas, né? Uma das causas que contribui para a pessoa ficar com medo de ter um dano. Não, é a causa imediata. É a causa que foi eficiente, que teve esse poder de gerar esse dano, que determinou o dano. E ela não pode ser ela não pode ser justa. Por quê? Porque existe exercício regular do direito. O exercício regular do direito, aquilo que é legitimado pelo direito, não é uma violência injusta. A violência justa sempre não se enquadra na ideia de coação. O temor, não o dano, tem de ser iminente e considerável para o sujeito concreto de cada caso, de cada pacto, não o sujeito abstrato. Aquele sujeito. Pode ser que para outra pessoa não fosse um temor, aquilo não seria tão grave, mas para aquele sujeito é isso que interessa. Então, é a observação no caso concreto, se o temor para aquela pessoa é iminente e considerável. Mas é o temor que tem que ser iminente. É o temor que tem que ser considerável, não efetivamente o dano. Pode ser que o dano seja falso, pode ser que seja um ardil efetivo da outra parte. Levou o contrato, esse dano nem vai acontecer, é besta o outro que fez. Mas o que não interessa, se o dano acontecerá ou não acontecerá, pela ausência do contrato, pelo não fechamento do contrato. O que interessa é se há temor provocado. Se há temor provocado no coacto, assim, e esse temor está iminente e considerável, ou seja, não é um temor distante, faz 5 meses ele falou isso e agora eu estou fechando o contrato. Não, tem que ser sem solução de continuidade, na sequência. Esse temor gera o fechamento do negócio, o fechamento em tais condições. O dano pode ser sobre o contratante, sua família ou seus bens. É importante que fique isso bem claro. Quer dizer, o dano imaginado, né? Imaginado dano, porque não importa, para nós é mais o temor, né? O temor de danos pode ser sobre a própria pessoa do contratante, sobre sua família ou sobre os seus bens. Estado de perigo. Vamos para o estado de perigo. Aqui nós fizemos um conceito estruturado. Uma parte contratual em grave perigo real ou putativo, imaginado, em grave perigo real ou imaginado, sente-se premida
urgida por uma necessidade de salvamento, porque ela tem que evitar aquele grave perigo, aquele real ou putativo. Então, veja, uma pessoa está numa circunstância em que ela está enxergando um grave perigo, real ou putativo, e se sente obrigada a salvar-se, a se salvar, necessidade de salvamento contra este perigo real ou putativo. Situação que é conhecida pela outra parte. A outra parte, então, sabe que a pessoa está vivenciando psicologicamente esse enxergar um grave perigo real ou putativo e está agindo para se salvar. Então, a outra pessoa, outro lado, a situação é conhecida pela outra parte. Então, há um elemento subjetivo importante aqui para o estado de perigo, que é o conhecimento da situação pela outra parte contratual. Percebe que isso está acontecendo. E vem a celebrar um pacto com uma prestação exorbitante. Então, a ideia é a onerosidade excessiva ser um elemento objetivo do estado de perigo. Juntando todas essas peças, nesse conceito, nós vemos que existe uma circunstância fática que está sendo vivenciada pela parte, né? Ela está enxergando um perigo, seja real, seja imaginário, está enxergando um perigo e age em consequência desse perigo que enxerga, busca salvar-se do dano. A outra parte conhece e, vamos dizer assim, aproveita-se, embora o dolo de aproveitamento não é necessidade aqui, né? Ela simplesmente conhece, conhece da situação da outra parte e acaba, em consequência disso, fechando num preço exorbitante, um preço acima da média do mercado, muito acima, exorbitante, aproveitando-se dessa circunstância de fragilidade de uma das partes contratuais. Afeta também a liberdade, porque, lógico, a pessoa que está sobre o manto imaginário de um perigo e tentando salvar-se, ela não está agindo com a racionalidade equilibrada, com escolhas voluntárias e naturais. Então, a liberdade é afetada. Lesão subjetiva. Também fizemos um conceito estrutural, para ficar mais claro, este conceito. Esse instituto, né? A lesão subjetiva, a gente chama de subjetiva para diferenciar da lesão objetiva. A lesão objetiva é aquela que vai nascer no decorrer do contrato, durante a execução do contrato por um fato superveniente, o contrato fica excessivamente oneroso. Isso é a lesão objetiva. A lesão subjetiva é a que afeta o sujeito, mais do que o objeto do contrato. Afeta o sujeito. Também terá a onerosidade excessiva, mas a onerosidade excessiva afeta a vontade do sujeito. Vejam, uma parte contratual, sob premente necessidade ou por inexperiência, então, ou porque está numa necessidade premente, ou por inexperiência, então tem uma outra situação, os dois são, dois tem que estar presentes, são um elemento subjetivo desse instituto. Então, premente necessidade ou inexperiência. Inexperiência do sujeito concreto, não é inexperiência, e para aquele negócio concreto. Então, não é a inexperiência do sujeito abstrato, é do sujeito concreto, e a inexperiência para aquele negócio, porque às vezes tem experiência para uns negócios e não tem para outros. Então, a inexperiência naquele concreta. Se obriga a alguma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Assim, dá um desequilíbrio entre o que uma parte vai fazer, a outra parte vai fazer. Por que se aceita esse desequilíbrio ao tempo da celebração, no momento de fechar o contrato? Por que se aceita esse desequilíbrio? Pela premente necessidade, pela inexperiência. Pela premente necessidade ou pela inexperiência, você pode aceitar aquilo que é desproporcional. Afeta, logicamente, a consciência, porque nós estamos falando aqui de um dos elementos subjetivos possíveis, são a inexperiência, ou afeta a racionalidade, quando a gente fala consciência, uma forma de racionalidade, ou afeta a liberdade, porque, lógico, então, se eu estou sob premente necessidade, está afetada a liberdade também. Então, a lesão subjetiva, vejam, todos esses vícios de vontade, o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão subjetiva,
tem a seguinte resposta imediata do nosso ordenamento jurídico. São causas de anulabilidade. Não são causas de nulidade, são causas de anulabilidade. Aquele que é prejudicado por estes vícios pode arguir a anulabilidade no prazo prescricional e, com isso, desconstituir a própria relação contratual, porque ela teve um vício na origem. E vício na origem afeta toda a possibilidade de produção de efeitos. Claro que isso tem que ser feito em coerência, no prazo prescricional e em coerência com os atos subsequentes, das partes, porque a parte não pode agir contrário a si mesma, né? Lembrem do brocardo da boa-fé objetiva, né? Venire contra proprio factum est, non potest. Ou seja, não pode agir contra os próprios atos. Então, se depois, apesar de ter o vício de vontade, nos atos subsequentes do contrato, face atos que superam este vício e confirmam aquilo que foi pensado pelo contrato, aí não tem sentido admitir-se a ação de anulação. Mas não acontecendo isso, essa confirmação, na verdade o vício que se projeta pode, então, no prazo prescricional, pedir diante de qualquer um desses vícios a anulação do contrato. Importante que a gente entenda conceitualmente cada um desses institutos. Lógico que há vários artigos no Código Civil regulamentando cada um desses institutos, mas isso todos vocês podem fazer a própria leitura desses artigos. Os conceitos estruturantes são importantes para que a gente entenda dentro da ótica da teoria dos contratos, né? Isso aí, na verdade, a gente resgata da teoria das obrigações, mas na ótica da teoria dos contratos tem muito impacto estudar os vícios da vontade.